porque a minha Copa realmente tinha nada a ver com 82. O seu momento era 7-8. 7-8, eu tava voando. Desse para voltar o tempo, 82 eu não iria. Porque o pessoal tem ojeriza ao Serginho Chulapa. Aí eu faço uma provocação a você. Será que é por causa da Copa do Mundo de 82? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Ele que é um atacante muito importante na história do São Paulo, simplesmente é o maior artilheiro da história do tricolor paulista e também tem um título bastante simbólico e importante na história do Santos, o Paulista de 84, que eu vou contar ao longo do vídeo um pouco a respeito disso. Um atacante de seleção brasileira, eu acho que esse é um dos motivos por ele ter jogado a Copa de 82. Muita gente não queria lá, porém ele foi escolhido pelo Tele Santana, que conhecia muito bem desde o início ali no São Paulo em 73. Então fica aqui essa provocação, porque o pessoal odeia tanto o Serginho Chulapa, não tem o devido reconhecimento de um grande atacante, literalmente. E eu vou falar ao longo do vídeo essa grande história de um jogador muito marcante aí para a história do futebol brasileiro dos anos 70 e 80. Se bora aí pro vídeo. O Chulapa, que desde garoto ali, adolescente, já mostrava ser diferente, já tinha uns atributos que chamavam bastante atenção, principalmente pela sua altura. 1,92 m, um atacante canhoto também. Ele fazia gols de tudo que era jeito, o pessoal acha que era só a cabeça, mas não. Mesmo o pessoal achando ele desengonçado em várias vezes, ele mostrava, tinha muita frieza ali frente a frente com o goleiro, e gostava de jogos grandes, jogos importantes, e tinha um temperamento muito forte desde garoto. Começou a carreira profissional no São Paulo em 73, logo na sequência foi emprestado por Marília, ficou um período ali de maturação e retornou ao tricolor paulista em 74 para fazer história. Ele foi artilheiro de várias temporadas ali do tricolor, foi artilheiro na temporada no São Paulo de 75 a 82, tirando a temporada de 78, no qual ele foi suspenso, eu vou contar daqui a pouco no vídeo. Em 75 é um ano marcante para o Serginho, porque ele ganha seu primeiro título com o São Paulo, o Paulista, sendo artilheiro com 22 gols, é campeão contra a Portuguesa, que tinha um timaço na época, do Dicai e do Enéas, só isso. O time do São Paulo também era muito bom naquele período, tinha o Valdir Pérez, o Chicão, o Muricy Ramalho, seu grande amigo, desde das categorias de base ali do São Paulo, e o Pedro Rocha também, jogadores extra classe. O Serginho Chulapa estava nesse contexto. Em 77 e 78, pulando um pouco, são 2 anos bastante emblemáticos, 2 anos malucos, pro bem e pro mal do Serginho. Ele é artilheiro do Campeonato Paulista de 77, com 32 gols, mesmo não sendo campeão. Tem a sua convocação para a seleção brasileira ali no final de 77 e um amistoso contra o Milan, vitória por 3-0 do Brasil, com gol do Chulapa. Isso às vésperas da Copa de 78, com o técnico Cláudio Coutinho. Muita gente ali diz que ele era uma das figuras certas ali para a Copa do Mundo. Ele mesmo fala em várias reportagens, se tu pesquisar aí no YouTube mesmo, diz que a Copa dele seria essa de 78. Mas eu acho que ele conviver com Zico, Sócrates, Falcão, Éder, outros jogadores, foi de suma importância, né? Que você aprende as coisas. Então, eu aprendi muito naquela Copa do Mundo. Inclusive, a minha Copa mesmo era de 78, que era uma Copa na Argentina, que era uma Copa de choque. Eu gostava de... Sabe? Ali o bicho ia pegar mesmo. Mas, infelizmente, peguei uma geração técnica, uma geração de grandes jogadores, uma Copa, um time técnico que foi do Brasil naquela oportunidade. Não deu para me encaixar legal, não, cara. Eu ficava mais ali de pivô, então eu não fiz aquilo que eu gostava de fazer sempre, que era girar, que era, sabe, entrar em choque. E no desenrolar da Copa mesmo, o Brasil precisou de um jogador que nem ele, meio explosivo, né? Principalmente no jogo ali contra a Argentina. A porradaria comeu solta, né? Não só nesse jogo, Brasil e Holanda também. Foi jogos nervosos, assim, tensos. Então o Serginho Chulapa poderia ter sido esse cara, talvez, diferente ali da seleção brasileira. Aí ele foi cortado nesse período, não tem nem muito o que fazer. E no Brasileirão de 77/78, porque o campeonato só terminou em 78. Essas bizarrices sempre aconteceu no futebol brasileiro. Você iniciava num ano e terminava no outro. Foi assim o campeonato de 77, que só acabou em março.
O Chulapa tava jogando demais nesse período, brigando com a artilharia com o Reinaldo, só que o Reinaldo também tava num modo apelão pra caramba. E na reta final, o Serginho Chulapa foi decisivo, até antes também nas fases preliminares. Depois dá até pra fazer um vídeo a respeito desse São Paulo de 77, que é marcante pra caramba. Ele foi decisivo na semifinal contra o Operário do Mato Grosso, a sensação do Brasileirão. No primeiro jogo no Morumbi, vitória do São Paulo para mais de 110 mil pessoas, 3-0 com 2 gols do Serginho. Depois perde 1-0 no jogo de volta, mas vai enfrentar o Atlético Mineiro, que também tinha um timaço. Só que aí acontece o grande porém dessa história toda. Ele ainda em fevereiro havia jogado contra o Botafogo de Ribeirão Preto e num dos lances ali de maluquice dele, na cabeça dele, ele achou que tinha anulado o gol de forma bizonha, foi cobrar o bandeirinha. Ele deu um pontapé no bandeirinha. O senhor se sente responsável pela interrupção da carreira do Serginho? Absolutamente, eu continuo afirmando não poder dar entrevista, mas cada um é responsável pelos seus atos. Foi assim que foi confirmado na súmula. A punição dele foi de 14 meses, uma punição severíssima. Os caras tentaram reverter tal, foi para 11 meses. Então ele perdeu esse ano todo de 78, justamente por isso que ele não foi para a Copa do Mundo. Na Argentina. Isso aí também mexeu muito com ele, que ficou decepcionado pra caramba. A sorte que o time do São Paulo era muito bom, tinha várias figuras ali importantes. E foi meio que entre os jogos do Operário e a final contra o Atlético Mineiro, uma final de jogo único. O Atlético tinha a melhor campanha, era favorito, tinha um timaço, invicto na competição, mais de 100 mil pessoas no Mineirão. O São Paulo conseguiu fazer um jogo duríssimo, levou o jogo para os pênaltis, ganhou nos pênaltis. Valdir Pérez ali fazendo várias provocações e com vários jogadores também importantíssimos. Ali na frente você tinha o Dario Pereira, o Zé Sérgio, o Mirandinha e o Viana, que jogou também nesse time aí. O Serginho ainda terminou como vice-artilheiro do Brasileirão com 18 gols. Depois dessa punição, você achou, pô, ele vai voltar devagar, tudo. Não, o cara voltou com tudo. Artilheiro em 79. E, como eu falei, pro bem e pro mal, o Serginho gostava dessas coisas. Mais uma confusão, dessa vez contra o Corinthians, num jogo nervoso. Ele dá uma bicuda no banco de reserva e cai em cima dos caras. O pessoal ali do banco também parte para cima do Serginho Chulapa, o agride, gera uma confusão generalizada ali naquele momento, coisa de maluco. Com tudo isso aí, ele faz 29 gols nessa temporada, ficando 11 meses sem jogar, nada mal. Em 1980, é um ano especial para ele, porque é campeão mais uma vez paulista, faz gols nos 2 jogos do São Paulo, na final contra o Santos, e volta para a seleção brasileira, dessa vez com o Tele Santana, que o conhecia muito bem. Foi ele que o revelou para o futebol, deu a sua primeira oportunidade no tricolor em 1973. Em 1981, ele também continua muito bem, faz 34 gols na temporada, é campeão de novo paulista, seu 3º título, e no Brasileirão vai bem, chega à final contra o Grêmio. No primeiro jogo, faz o gol do São Paulo na derrota por 2-1, e no Morumbi, mais uma vez, ele arranja uma confusão ali, ele é expulso, dá aquela chegada forte, provocada em cima do Emerson Leão, que gostava também muito. Dessa vez o Leão foi malandro, né? Conseguiu tirar o Serginho Chulapa. Em 78 ali contra o Palmeiras, Guarani e Palmeiras, ele acabou sendo expulso. Dessa vez o Serginho Chulapa que pagou o preço. O Grêmio, campeão brasileiro. No seu último ano de São Paulo, em 82, ele também faz 34 gols na temporada. O São Paulo é vice-campeão paulista para o Corinthians. E também a sua consagração, vamos dizer assim, na seleção brasileira, que ele vai para a Copa do Mundo de 82. Muito questionado ali para a imprensa, ninguém gosta muito. Ele começa a Copa sem marcar gols nos 2 primeiros jogos. Marca no seu 3º jogo contra a Nova Zelândia. Todo mundo vai abraçar ali na comemoração, bastante simbólico, marcante. Porque sabia da pressão que ele estava recebendo. Faz também contra a Argentina na vitória por 3-1 na fase seguinte, e contra a Itália ele tem algumas chances ali naquele jogo fatídico, tragédia de Sarriá, que a gente já falou em vários vídeos ali. Ele tem uma chance claríssima ali, ele e o Dino Zoff cara a cara, que ele chuta de perna direita ali, sai mascado o chute mal. Tem outras oportunidades também. O pessoal acaba perseguindo ele, até porque existiam outros atacantes que estavam bem naquele período. O Careca, que acabou se machucando, você tinha um Reinaldo também, e você tinha um Roberto Dinamite, que eu já fiz vários vídeos aí falando disso.
Vou fazer também um vídeo só do Roberto Dinamite para falar desse momento dele, que ele via num momento também muito sublime ali, um apogeu na carreira. Poderia ter sido algo de diferente nessa partida contra a Itália e durante a Copa do Mundo também de 82. Era um cara já com uma bagagem boa de seleção brasileira, já havia disputado de 78. Foi bem, então era um cara que podia ter ajudado. Então, por isso que muita gente persegue o Serginho Chulapa, mas aí eu, com todo o respeito, acho que ele não tem culpa nenhuma. A culpa maior é do Tele Santana, que o escalou ali. E infelizmente o Brasil ficou marcado aí por uma geração que jogava bonito, fez espetáculo tudo, mas não ganhou. Eu acho que o título é importante para dar aquela coroada, mas infelizmente todo mundo ali ficou marcado por isso. O Serginho Chulapa se despede do São Paulo em 82 com 242 gols em 399 jogos. Simplesmente é o maior artilheiro da história do São Paulo. Ele foi 6 vezes artilheiro do Brasileirão com a camisa do São Paulo e 8 vezes artilheiro do Paulista também com a camisa do São Paulo em 9 anos, representando as cores do tricolor, evidentemente. Foi um período muito intenso, bem a cara do Serginho Chulapa e do São Paulo, que gostava de atacantes, artilheiros, matadores, com uma história incrível, desde o Friedreich ali na história do futebol brasileiro, depois com o Leônidas, o próprio Serginho Chulapa, depois Luiz Fabiano, Dodô, o Aloysio Chulapa, caras que ganharam títulos, foram importantes na história do São Paulo. O São Paulo sempre muito representativo nesse segmento, com atacantes com qualidade e raçudos também. Isso simboliza muito bem a história do São Paulo. Em 83, ele desembarca no seu time de infância, o Santos. O dirigente Milton Teixeira forma um time muito bom ali do Peixe, com o goleiro Marola, Pita, Toninho Carlos, Paulo Isidoro, o ponta chatinho do João Paulo. Time muito interessante que depois foi ganhando corpo. O Chulapa foi artilheiro do Paulista de 83 com 22 gols. E no Brasileirão ele chega até a final contra o Flamengo, um adversário também fortíssimo, no qual perdeu o título em 2 jogos. O primeiro jogo 2-1 no Morumbi, mais de 110 mil pessoas. Gol dele, é claro. Depois perdeu no Maracanã por 3-0, com mais de 150 mil pessoas. E mesmo assim foi artilheiro da competição com 22 gols. E vale relembrar mais uma das suas grandes confusões, a briga do zagueiro Mauro e Serginho Chulapa, Santos e Corinthians, um jogo válido pelo Paulista de 83. Depois tem a história que os dois saíram pra beber junto, ficaram a madrugada toda bebendo. Ali foi uma provocação tal, mas que depois eles se resolveram. Tinha muito disso também no futebol. Hoje em dia a gente sabe que não, as pessoas já confundem muito, então fica aqui esse lance icônico do Serginho. E em 84, eu considero o seu último grande ano na carreira. É um título também muito marcante para a história, para a geração santista de torcedores, porque é o Paulista de 84, no Morumbi amarrotado de gente, a torcida santista em peso, dividindo praticamente o estádio com o Corinthians e com as figuras, né? Os reforços ali do goleiro Rodolfo Rodrigues e do seu antigo companheiro de São Paulo, Zé Sérgio. O título vem contra o Corinthians, com gol dele, do Serginho Chulapa no segundo tempo. Vitória por 1-0. Pode voltar a Humberto. Humberto cruzou, Serginho bateu! É o gol do Santos! Serginho! Depois do trabalho, Zé Sérgio Humberto. O Santos, que só foi ganhar um título depois em 98 na Copa Conmebol, e o Paulista só em 2006. Foi um período bastante difícil do Santos, eu sempre digo isso. O Serginho Chulapa e o Giovani talvez sejam os 2 grandes nomes desses anos 80 e 90. Depois o Robinho, o Diego, o Neymar, evidentemente, aí é outro período. Mas aí já é um período vitorioso da história do Santos. Mas nessa fase aí de vacas magras, com certeza o Serginho Chulapa é uma das grandes figuras pela sua representatividade, pela figura que ele é e pelo que ele defendia o Santos, né? O amor que ele tinha pelo Santos ali, dentro de campo e depois quando ele parou de jogar. E curiosamente, depois em 85 ele vai jogar no Corinthians. Ih, rapaz. O time cheio de jogadores conhecidos, você tinha o Dunga, Casagrande, só para exemplificar alguns nomes. Ele retorna ao Santos em 86 e depois tem várias idas e vindas, joga em vários outros times, joga no futebol português também, mas períodos curtos ali, sem tanta representatividade, acaba se aposentando ali, ele trabalha ali na comissão técnica do Santos. A gente sabe muito bem disso, justamente pelo seu amor ao Peixe.
Depois também ele arranja várias confusões. Tem uma briga conhecida dele com o jornalista que ele dá uma cabeçada no cara, abre a testa do maluco, o nariz. Ele mesmo fala que não se arrepende muito porque é o jeito dele e tal. É um atacante muito marcante aí pra história do futebol brasileiro. Igual eu falei no começo do programa, é muito ame ou odeie, mas é um cara que faz quase 400 gols na carreira. Tem ali o seu momento na Copa do Mundo, titular. Muita gente o questiona, mas não tem como você não ignorar a história do grande Serginho Chulapa. E aí, se você gostou aí, curta, compartilha. Deixa aí novas sugestões de jogadores que a gente vem fazendo aí. Vídeos como esse, que é importante aí pro pessoal ir relembrando e pra essa garotada aí ver que atacantes como esse tá cada vez mais raro nos dias de hoje. Valeu, até a próxima. Se você fazer as coisas e se arrepender, pô, você vai ficar moendo aquilo lá na tua cabeça direto. Mas pra mim não... Tá feito e já era. É só se puder.